Bom dia, povo de Deus, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o horário que você vai ouvir esse vídeo, mas eu desejo um bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo mês e um ótimo ano. Desejo toda felicidade, toda alegria, toda proteção divina, divina do Espírito Santo, nosso divino Espírito Santo. Que o amor fraternal, o amor ágape, venha invadir, venha manifestar no coração de todos vocês, amém? É mais um vídeo que eu vou gravar para compartilhar uma palavra da parte de Deus para não só apenas para o dia de hoje, mas por toda a vida que nós estiver vivo nessa terra, amém? E eu quero deixar apenas um texto bíblico para ficar como base, amém? Que o texto encontra-se no livro do profeta Isaías, amém? Isaías 40 e o versículo de número 22. Deus está sentado sobre o globo da terra, contemplando, observando e contemplando todos nós, e considerando cada um de nós como um gafanhoto. Aí no verso 31, aí o profeta continua desenrolando o rolo, entregando a revelação. Porque os que esperam no Senhor, em outra versão diz, aqueles que esperam no Senhor, tem uma versão que ela é assim, mais atualizada, E tem uma que é assim, os que precisa, esperar. Pois os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asa, como de uma águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afatigarão. Amém? Vamos fazer uma oração antes de eu entregar algo desta palavra, compartilhar com vocês uma palavra rema, uma revelação que Deus sempre me dá quando eu estou nas minhas orações, orando pela madrugada. Feche seus olhos aí. Se você quiser pegar um copo com água, fica à vontade. Eu me chamo Ivanês Barbosa, diácono e missionário e evangelista do Senhor Jesus Cristo. Moro aqui em Currais Novos. Se alguns quiserem entrar em contato comigo, o meu telefone, meu WhatsApp é o 084 do estado do Rio Grande do Norte, 9940 0030. Siga lá também no meu Instagram. E missionário Ivanês Barbosa é o nome do meu Instagram, amém? E eu tenho um canal, qual é esse que eu estou aqui transmitindo, sempre gravando vídeo e colocando aí no YouTube, Eu me inscrevi no YouTube, só que o YouTube ainda não compartilhou, ainda não começou a enviar, espalhar, divulgar os meus vídeos. Eu já tenho bastante vídeos, só que ainda a internet ainda não foi divulgada porque os inscritos são poucos. Então eu peço que os irmãos que ainda não se inscreveram, dá o seu like aí, toca aí no sininho, do meu link aí do canal Livres para Adorar, e se inscreva, me ajudando esse canal crescer, me ajudando eu falar do amor de Deus, amém? Tenho também um grupo que se chama Igreja Livres para Adorar. Vamos lá, vamos fazer primeiro uma oração. Em seguida eu estarei falando em relação a respeito sobre a importância de nós esperarmos em Deus e não se cansar para não parar, amém? Soberano Deus, Pai amado e Pai querido,
Neste vídeo, meu Pai, mais um vídeo que eu estou filmando para abençoar os que precisam ser abençoados. Que o Senhor esteja, meu Pai, com as suas mãos furadas. Esteja, meu Pai, enviando um anjo em cada lar, cada casa, visitando os corações daqueles que estão, meu Pai, perturbados, aqueles que estão com depressão, os que estão, meu Pai, pessoas que estão sendo problemáticos, pessoas complexadas, pessoas, meu Pai, que não conseguem ter percepção das coisas. São pessoas desequilibradas, gente sem noção, pessoas que realmente não ora, não busca, não conhece a palavra de Deus. É para essas pessoas, meu Pai, que eu estou me dirigindo, que estou, meu Pai, entregando todos eles em tuas mãos. E também, meu Pai, para a sua igreja, para os teus servos e tuas servas, continue confortando, fortalecendo e abençoando cada um, meu Pai. Aqueles que perderam os seus entes queridos nesta pandemia, nessa doença, meu Pai. Que o Senhor esteja confortando e fortalecendo e guardando e nos livrando de todo o mal. Esta é a oração que eu faço e lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Quando o profeta Isaías, ele recebe de Deus esta palavra, né? É uma palavra interessante, querido, que ela é uma palavra que ela nos ajuda a nós perseverar. Faço-me lembrar aqui de um texto, né, lá dali das cartas aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 36 e 37. Deus dá ali dois argumentos, duas ferramentas para que a gente venha não só apenas perseverar na fé, mas também obedecer e viver e praticar, né? Então em Hebreus 10, 36, 37 diz assim: perseverai na fé, e depois de tido perseverado na fé e feito a vontade de Deus. Olha, são duas coisas aí, né? Perseverar na fé e depois fazer a vontade de Deus. Depois que estiver fazendo essas duas coisas, né, as promessas lhe alcançarão. As promessas serão alcançadas. Em outra versão diz: as promessas serão cumpridas, estabelecidas. As promessas serão alcançadas. As promessas lhe alcançarão. Mas antes tem que perseverar na fé e obedecer a palavra de Deus, né? Então, fazendo essas duas coisas, aí as promessas serão cumpridas na minha e na sua vida. Quem está entendendo a palavra pode dizer um amém aí. Amém? E no 37, aí o escritor das cartas aos Hebreus, o escritor desconhecido, né? Deus usa esse escritor para deixar também uma esperança, né? Uma luzinha lá no final do túnel. Porque no poucochinho de tempo, aquele que prometeu virá e não tardará. Tá vendo aí, meus irmãos? Então Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. Amém? Então, quando Deus usa o profeta messiânico, né? Porque o profeta Isaías, queridos, para quem não sabe, é uma Bíblia dentro de uma outra Bíblia. Se você for estudar o livro de Isaías, né, que é um livro messiânico, é um livro que trata de uma profecia há 700 anos antes da vinda de Cristo, do nosso Salvador, do nosso Senhor, do Filho de Deus, né, ele profetizou, ele não só apenas sobre a vinda de Cristo, né, do Filho de Deus, o Salvador, mas também ele fala e narra sobre a história da velha Israel. E 39 capítulos de Isaías trata só sobre isso, sobre a velha Israel. Aí nos 27 livros do livro de Isaías, já está tratando ali em relação a respeito sobre a nova Israel. Amém? Por isso que aqui ele vai e deixa escrito aqui no capítulo 40, né? No versículo 31. Se você for ler da partir do 28, você vai entender melhor essa história, né? Porque o jovem corre, né? Mas se cansa, certamente cai, se emorece, né? Quer dizer, desiste. Que não é pelas forças que a gente vai perseverar. É pela fé que nós temos em Deus que nós perseveramos.
Amém? Então aqui o profeta Isaías diz aqui, pois os que esperam, os que esperam, quem é que está esperando? Em quem nós estamos esperando? E para que nós estamos esperando? E por que devemos esperar? O livro de Isaías ele é completo, irmãos. Ele dá essa profecia, ele mostra que Deus não... Ele mostra até o tamanho da cadeira de Jeová. E ele está sentado, né? O Criador, o Eterno. Ele senta sobre o globo da terra, né? Tem uma passagem, um provérbio que diz que toda a terra é o cabelo de Deus, né? É o cabelo das pernas do Criador. Todo o globo, toda a terra é os cabelos da terra de Deus. E no capítulo 40 de Isaías, né? Isaías, ele faz ali uma simulação, ele faz uma pequena analogia. Ele diz que na palma da mão de Deus está toda a água, todo o oceano, todo o planeta, tudo que há na terra está tudo nas mãos de Deus. E Deus senta no globo, faz do globo, né, do planeta Terra, a sua cadeira. E ele contempla, ele olha, ele observa. Lá no livro de Provérbios capítulo 15, versículo 3, tem uma palavra ali também que diz que Deus ele percorre, né? Ele anda, ele observa os bons e os maus, né? Lá em Daniel 2, e versículo 22, também Deus usa Daniel também para dizer que Deus conhece o nosso profundo, o escondido. Ele conhece quem anda nas trevas e conhece quem anda na luz. O salmista, no Salmo 139, o salmista ele tenta ali também de entender Deus, mas não consegue. Que quando chega um pouquinho lá adiante, ele começa a dizer, é tão alto que eu não posso entender a mansidão, o poder, né, e o tamanho do amor de Deus entre nós. Até o evangelista João não conseguiu explicar o tamanho de Deus. Até que ele cita ali aquele versículo, né? Ele chega ao ponto de dizer ali, João 3,16, porque Deus o amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo naquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, queridos, aqui o profeta ele está aqui mostrando o tamanho de Deus, o poder de Deus. Eu fecho esse parênteses para abrir para falar em relação a respeito sobre um pregador que estava numa igreja, e nessa igreja eu estava nela, não vou aqui falar a igreja, não vou citar nome, né, até por questão ética, e que esse pregador estava falando que o filho era muito ansioso, né, o filho andou, atravessou alguns estados para chegar no estado onde ele estava indo, né, e o filho disse, papai, tanta paisagem, e termina o dia, entra a noite, sai, entra outro dia, depois chega a noite de novo, não termina nunca não, meu pai. Aí o pai vai responder para o filho, meu filho, é porque é longe, porque a caminhada é longe. Amém? Aí ele chega no aeroporto, né, e tem uma ideia. Quando ele desce, ali ele mostra, tá vendo o tamanho desse avião, meu filho? É grande ou não é assim? É grande. Do mesmo jeito o nosso Deus também é. Agora aquele que está lá voando, que está lá andando ainda, que ainda não aterrissou, que está lá no ar. Tá vendo lá, ó? Né? Pequenininho, né? Assim, aí o filho disse, meu pai, é muito pequeno aquele avião que está lá em cima. Rapaz, aquele avião é do tamanho desse aqui que nós saímos dele agora. Mesmo assim é o nosso Deus. Você que tem que escolher o tamanho do Deus que você quer. Se é pequenininho ou se é grande. Você que escolhe o tamanho do seu Deus, o tamanho da nossa fé. Jesus fez até uma analogia, né? Ele fez ele concepturou, ele disse assim, se a nossa fé for do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, e você usar essa fé, pedindo para que o problema saia da frente, essa montanha de problema vai sair em nome de Jesus. Amém? Não importa o tamanho da sua fé, o que importa é a coragem, a perseverança. E não desistir. Por isso que o profeta Isaías, né, vai e fala, os que esperam, os que querem esperar. Porque tem pessoas que ficam esperando, muitos aí estão esperando agora na vacina para tomar, né? Para se imunizar, para não, essa doença aí, essa coronavírus aí não pegar. Eu já tomei a minha primeira dose, vou tomar a segunda
aí para frente, logo mais, nós estamos aqui no meio de junho, né? E no meio de setembro, no dia 24 de setembro, eu vou estar tomando a minha segunda dose. Alguns dizem que aqueles que tomam só tem 2 anos, depois que tomar, né, morre. Vamos ver se vai morrer. Morrer todo mundo morre. Agora eu digo a você que quem toma na vacina dessa doença não vai morrer. E também não vai morrer, não vai mexer com o DNA. Isso aí, existe pesquisas mirabolantes, falsas, fake news, né, espalhada pela rede social, as pessoas espalhando, provocando terrorismo emocional, e as pessoas vão ficando com aquela neurose, né? E aí já tem o psicótico, né? Cresce a cada dia, com qualquer coisa o povo está surtando, e a depressão aumentando, porque o povo não dobra o joelho, não ora, não busca a Deus. E nós temos que se beneficiar daquilo que Deus, né, coloca. E Deus ordena nós obedecer às nossas autoridades na terra. Romanos 13, versículo 1, Deus manda nós obedecer às autoridades. Jamais, nenhuma instância, o remédio, ela é feita para matar, né? Em nenhuma instância. Às vezes vai depender do organismo de cada um. Às vezes tem um efeito colateral, pessoas que às vezes têm outros tipos de problemas, não passou pelo médico, não orientou, toma sem a orientação médica. E você sabe que nas redes sociais existem muitas pessoas se passando por cientista, por médico, dizendo que não é seguro tomar essa vacina, né? Então, queridos, vamos deixar isso para os cientistas e vamos apenas buscar o maior cientista, os médicos dos médicos, advogados dos advogados, que é Jesus de Nazaré. Vamos se apoiar nele, vamos esperar nele. Lá no livro de Salmos 118, e o verso de número 8 e 9, o salmista diz que é melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Em quem nós estamos confiando? Esta é a pergunta dentro dessa temática, desta palavra aleatória, essa palavra teórica, esta palavra filosófica, que é uma filosofia de uma palavra que vai fazer com que nós venha a ter uma filosofia de vida melhor. E a melhor filosofia e a maior filosofia que nós devemos viver é nós viver para Deus, andar na presença de Deus, e não deixar que a presença de Deus saia da nossa vida, de dentro da nossa casa, da nossa família. Por isso que o profeta diz, olha, os que esperam, se você estiver esperando no advogado, no juiz, no promotor, no delegado, no investigador, né, nesse, como eu já disse, o remédio, né, a vacina para gripe, vacina para Covid, para outros tipos de doença, para leucemia no sangue, para AIDS, para o câncer, para qualquer tipo aí de remédio, aqui para nossa região, aqui no Nordeste, aqui na região do Siridó, tá tendo outro tipo de doença que o povo não estão nem... já eu acho que o povo esqueceram, o povo fica tão focado tanto na coronavírus que o povo esqueceu esqueceu de duas doenças que muitas pessoas de vez em quando adoecem, que é o chikungunya, né, e a dengue. Então as pessoas esqueceram, né, essa doença. Todas as doenças existem, sempre existiu desde o planeta Terra, desde lá do Jardim do Éden, né? Desde que o mundo foi criado, que existiu pandemias. Essa é só mais uma, vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará. E se Ele orienta a mim e a você, a nós esperarmos nele, se nós estivermos esperando no Senhor, nós não vamos se cansar, nós não vamos jogar a toalha, nós não vamos desistir, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque se Deus é por nós, queridos irmãos, igreja militante do Senhor Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então ele aqui continua dizendo aqui no versículo 31 do capítulo 40 do livro de Isaías: os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças. Só que vai poder renovar nossas forças, nos dar, vigor, perseverar, não desistir, não murmurar, é a gente ter força de Deus em nossa vida. E como é que nós adquirimos essa força? É buscando a Deus, como diz lá no livro de Oséias 6:3, conhecemos e prosseguimos, a conhecer o Senhor. A cada dia, todos os dias, temos que conhecer o Senhor. Como é que nós conhecemos o Senhor? É em contato com a palavra do Senhor, nosso Deus. Busque a palavra, lá em João 8, 32 e 36, Jesus, ele chegou a declarar dizendo isso, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Precisamos a cada dia conhecer esta verdade. E a verdade é Cristo. É Jesus Cristo. Temos que esperar no Senhor. Então, quando nós esperamos do Senhor, quando nós lançamos todas as ansiedades nos pés do Senhor, o Senhor cuida de nós. Lance todas as vossas ansiedades nos pés dele, meus irmãos. Confia nele e tudo mais ele o fará. Salmo 37, verso 5 fala isso. Entregue tua vida, entregue teus caminhos ao Senhor. Amém? Porque os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Do jeito como Deus está ao redor, em roda, da cidade de Jerusalém, ele está também no meio do teu povo. Ele está, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55 e o versículo 6, Isaías também entrega esta revelação. Ele entrega, ele dá esse entendimento, ele aconselha, ele adverte, ele exorta a nós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Invocai-o ele, buscai-o ele enquanto ainda pode, enquanto está perto. Busque o Senhor enquanto pode, invoque ele na sua vida enquanto é tempo. Mateus 6, 33, 34, Jesus diz também assim, está escrito, que ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas essas coisas, os serão acrescentadas, acrescentado, porque só basta a cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar, irmãos, e nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é nele, é ele e é por ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11:36 fala acerca disso. Então vamos buscar o Senhor, vamos se renovar pela palavra, orando, jejuando, vigiando naquilo que vê, vigiando naquilo que escuta, vigiando naquilo que fala, em joelho, de oração, drobando o joelho, drobando o coração, drobando a mente, cuidando da família, dando um bom testemunho e pregando a palavra de Deus. E as outras coisas Deus coloca no lugar, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa como de uma águia. Glória a Deus. Correrão e não se cansarão. A águia, meus irmãos, ele passa por um processo tão grande que você não quer imaginar. Eu vi um vídeo falando a respeito sobre o processo de uma águia. É muito doloroso, mas quando ele está pesado, que as asas, as penas estão velhas, as garras, está velha, muito velha, aí o que acontece? Ele vai se recolher, ele vai se isolar. Até a águia, até um animal se isola quando ele está doente. Por que nós estamos no meio desse furacão aí, dessa pandemia, desse isolamento social, dessa quarentena? Irmão, nós não estamos obedecendo a Deus não. Deus deu uma ordem lá em Isaías 26, 20 e 21, e nós não estamos cumprindo essa ordem. Deus manda nós entrar dentro da nossa casa e fechar a porta da nossa casa, porque ele está descendo. Deus, ele está descendo. Ele já desceu, ele já está com as suas mãos furadas. E o anjo do Senhor já está fazendo juízo, já está passando revista no meio do teu povo. E a palavra de Deus diz que o juízo de Deus começa primeiro pela casa dele, Lá em 1 de Pedro 4:17 fala acerca disso. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 também fala também que se o juízo começa na casa de Deus, como será o juízo aqueles que estão lá fora lá? Deus, ele está castigando, ele vai continuar castigando. Leia o livro de Jeremias, leia o livro de Ezequiel, leia o livro de Daniel, de Colossenses, de Filipenses, leia o Apocalipse, leia os Evangelhos, e você não vai se confundir. Filipenses, você não vai
Tessalonicenses, né? Gálatas, Tiago, Colossenses. Leia a palavra de Deus, os livros de Romanos, os livros de Coríntios, né? Leia a Bíblia, meu irmão. Conheça a verdade. Busque. Vamos começar a obedecer, porque é melhor nós obedecer do que sacrificar. Amém, queridos? E Deus manda nós entrar dentro da casa, fechar a porta, porque Ele vai descer e vai castigar todos os rebeldes. Isaías 26, 20, 21. É sério, meu irmão. É brincadeira não. Nós temos que entender o que a palavra de Deus nos fala. Amém? Agora, se você está esperando no Senhor, o Senhor Ele vai te dar força para você vencer essa peleja, para você vencer essa luta, essa dificuldade. Ele vai se renovar, né? A Aiga, ele se renovou. A Aiga começou a arrancar com o bico as garras, as penas, tipo as garras, bateu com o bico na rocha. Ficou todo pelado, sem bico, sem garra, sem pena, velha. 150 dias depois, estava com tudo novo, né? E ele deu o primeiro voo, e foi um dos voos mais lindos. Ele voou até mais alto do que voava anteriormente. Vamos ter esse voo, vamos pedir a força da Aiga em nós. Alguns pregadores chegam a dizer que a águia ele representa Deus, a pomba, né, representa o Espírito Santo, e a ovelha, né, representa o Cordeiro, né, Jesus Cristo. É apenas auto-simbólico, só apenas elementos, só apenas objetos que simbolizam, né, a Trindade. Amém? Mas precisamos, queridos, de andar na presença de Deus, se fortalecendo, se enchendo, se alimentando da palavra, ser forte, para não desistir. Não desista não. Deus ele vai te dar força, Ele vai renovar as suas forças. Amém, queridos? Isaías 43, aí eu encerro agora. Isaías 43, Isaías ele chega a dizer assim, ó: se passares pelas águas, não se afogarão. Se passarem pelo fogo, o fogo também não lhe queimarão. Amém? Ele quer renovar as suas forças. E você vai correr e não vai se cansar, e vai voar como uma águia, se você estiver esperando o Senhor. Olhe para cá. Você está esperando o Senhor? Pois se você estiver esperando o Senhor, meu irmão, se prepare, que Deus vai dar a sua vitória. A paz do Senhor Jesus para todos.